Meus irmãos, o Salmo 25 foi o salmo que nós lemos na abertura do nosso culto. Nós apenas repetiremos os primeiros 6 versículos, que diz assim: A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Não serão confundidos, mas serão confundidos os que transgridem sem causa. Faze-me saber os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade. E ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Eu lerei o 8. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim, por tua bondade, Senhor. Amém, meus irmãos? Deixa a sua Bíblia aberta, se você puder. Peça ao Senhor para falar com você. Pode assentar no seu lugar, dando glória a Jesus. Que bênção que nós podemos estar na presença do Senhor nesta noite, feliz neste santo lugar, e que o Senhor marcou um encontro conosco nesta noite. Os irmãos que se dirigiram ao trabalho do departamento infantil, peço aos obreiros para ficarem atentos e já olharem os corredores. Todos devem voltar aos seus respectivos lugares. Meus irmãos, eu tenho pregado aqui na igreja uma série de mensagens sobre o livro de Salmos. E obviamente que, se você me disser que está enjoado de ouvir salmos, é difícil de entender que alguém se enjoe com a palavra de Deus. Se pregar o livro de Salmos todo, um ano tem 52 domingos. São 150 salmos. Dá para pregar 3 anos. E o Salmo 119, que tem 156 versículos e é dividido em partes, em 22 partes, segundo o alfabeto hebraico, só no Salmo 119 dá para pregar 22 mensagens. Então você começa a se preparar, porque a palavra de Deus é viva, eficaz. E obviamente, outro dia a pessoa falou: vai pregar Salmo de novo? Eu falei: eu só faço o que Deus manda. Se Deus mandar, eu vou falar, né? E na verdade eu tenho sido muito tocado com as mensagens do livro de Salmos. Salmos tem sido uma bênção, e revisitar os Salmos, repassar os Salmos tem sido uma bênção na minha vida. E eu estou compartilhando com você aquilo que está marcando o meu coração. No Salmo 22, a gente falou sobre o sofrimento de Jesus. É o Salmo da cruz, o Salmo do abandono. Nós nos lembramos: Deus meu, por que me desamparaste? O Salmo 23 é o Salmo suave, é o Salmo do pastor, no qual a gente também conhece o pastor do Salmo. A gente aprende que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. No Salmo 24, que foi a última mensagem, nós vimos o tom majestoso: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. O salmista pergunta: quem é este Rei da Glória? E ele responde: o Senhor poderoso na guerra. Ele é o Rei da Glória. Eu fiz uma aplicação com os irmãos, porque da primeira vez ele fala: o Senhor poderoso na guerra. É o Jesus que sozinho venceu o mundo, venceu o diabo, que guerreou contra a morte, venceu a morte, ressuscitou, venceu o túmulo, Táfnis. Ele foi vencedor. Quem é ele? O Senhor poderoso, poderoso na guerra. E ele pergunta de novo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas. Quem é este Rei da Glória? É uma pergunta repetida e didática, mas a resposta é diferente. Ele diz: o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória, mostrando que na primeira vez Jesus é o vencedor que venceu todas as batalhas, e na segunda vez Ele entra nos portais eternos com a sua igreja, com o seu exército. Ele é o Rei poderoso que venceu, e com o seu exército entra nos portais celestiais. No Salmo 25,
Davi está de joelhos, Davi está prostrado, está lamentando, está em atitude humilde. O Salmo 25 é um exemplo de oração, é didático, ele nos ensina a orar. E a gente precisa se lembrar que quanto à vida de oração, nós precisamos aprender com o próprio Jesus. Lucas 11:1, os discípulos falaram assim com Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Nós às vezes não sabemos adequadamente como devemos orar. E esse salmo também é um salmo de confiança. É um salmo que nos leva para o trono de Deus, onde aprendemos a nos prostrar em oração e a confiar no Senhor. Nesse salmo, Davi ora por direção, ele pede defesa, ele pede perdão. Na medida que nós confiamos em Deus, Ele nos concede defesa, nos concede perdão e também direção. Nesse salmo também Davi roga a Deus que o livre dos seus inimigos. E quantas vezes no meio das batalhas da vida nós precisamos de livramento, precisamos de proteção, precisamos que a mão poderosa de Deus seja estendida em nosso socorro. Quem de nós não passou por uma aflição na vida e de repente a gente diz: Senhor, Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza, e rogamos pelo cuidado de Deus. Muitas vezes diante dos pecados que nos rodeiam, olhe para cá, nós precisamos do perdão de Deus para os nossos pecados. Às vezes andamos por caminhos tortuosos, às vezes fazemos escolhas erradas, e este salmo é um salmo que nos leva para perto de Deus. O contexto do Salmo 25, Davi está rodeado por inimigos, e esses inimigos ocupam o seu pensamento. E de fato, quando nós passamos por aflições, inimigos estão à nossa volta, muitas vezes nós nos focamos na batalha, nós focamos toda a nossa atenção naquilo que os inimigos estão fazendo, e nos sentimos fracos diante dos ataques. Inimigos podem povoar o nosso pensamento, mas eu tenho uma notícia para você: maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Você pode levantar a sua mão para o céu? Tem inimigos à nossa volta, o diabo está rugindo como leão, procurando alguém a quem ele possa tragar, mas ao nosso derredor está o anjo do Senhor acampado. O leão de Judá está cuidando de nós, ele está rugindo como leão, mas aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, está ao nosso lado. Nesse salmo, os inimigos não triunfam sobre Davi. Ele ora pedindo que, embora crescentes, esses inimigos não consigam o seu intento. Há uma notícia para você: eles estão bramando, estão tramando contra a sua vida, estão tramando contra a sua casa. Você se sente impotente, insignificante diante dos problemas, mas hoje o Senhor, com a sua força, com a força do seu poder, Ele diz: eu estou com você. Você está sentindo a presença dEle? Ele diz: eu estou do seu lado, eu não te deixo, eu não te desamparo. Então você pode segurar na mão do Senhor nesta noite e seguir a sua caminhada. Esse salmo também é um acróstico. O que é um acróstico? Um acróstico é um salmo que começa com letras sequenciais. Nesse caso, esse salmo começa com cada letra do alfabeto hebraico de forma incompleta. Esse salmo começa as suas estrofes usando as letras, e isso ajuda a memorizar, ajuda a guardar a mensagem, guardar as lições. E aí há uma ideia implícita aqui. O alfabeto todo dá a ideia de completude. É como se alguém fosse escrever algo e começasse no nosso alfabeto. No A, ele é amor. No B, ele é bondade. No C, ele é compaixão. E a gente começasse a dizer coisas sobre alguém, nesse caso que cito sobre Deus, de forma organizada com as letras do alfabeto. E aí eu aprendo, meus irmãos, que ao escrever essa escritura de forma a usar as letras do alfabeto,
o salmista pode nos transmitir a ideia de que o todo é maior do que a soma das partes. Isso está no comentário bíblico Vida Nova. O autor diz que quando ele expressa letra por letra a sua mensagem, ele dá a ideia de que o todo é maior do que a soma de todas as partes. Um exemplo de salmo escrito em acróstico é o Salmo 119. Todas as letras do alfabeto, de forma organizada, vão expressar uma mensagem. Outro exemplo de escritura em forma de acróstico é Lamentações de Jeremias. O profeta Jeremias escreve as suas lamentações também usando a forma acróstica. E aí a gente tem algumas coisas, eu me lembrei, quando estava estudando sobre isso hoje à tarde, lembrando o que falar, meditando sobre isso, eu me lembro de um dia do pastor desse, alguns anos atrás, e eu recebo muita cartinha das crianças, e eu guardo com carinho. Eles mandam cartinhas coloridas, tem gente que desenha o boneco careca, o boneco com chapéu, é interessante, e as crianças são muito originais, muito genuínas com as suas expressões, e eu guardo com muita alegria esses recadinhos, esses bilhetinhos que eles me entregam. E teve uma dessas para trás, que alguém orientou a criança a escrever o meu nome em forma de acróstico, e começou assim, Fiel, F de fiel. Eu fiquei preocupado, imagina se coloca F de feio, por exemplo, né? Colocou F de fiel, ufa, que bom, né? A de amoroso, B de bonito, gostei, B de bonito, eu gostei. Inteligente, I de inteligente, O de organizado. Eu sou só um pouquinho organizado, não sou tanto. Tem gente que jura que eu tenho toque, né? Mas não tenho tanto, é só um pouquinho só. E eu gostei. Isso é para a gente rir um pouco. E eu nunca me esqueci dessa apresentação. Eu nunca me esqueci desse bilhetinho. Vou guardar. Até porque essa criança depois, mais tarde, pode vir me dar algum trabalho. Eu vou mostrar, olha, você falava isso, agora está dando trabalho para o pastor, né? Então é uma arma que eu tenho guardada. Mas o acróstico faz a gente se lembrar das coisas, da lição que foi aplicada. As cartinhas das crianças são exemplo de sinceridade. E no Salmo 25, o salmista apresenta a mensagem de forma sincera. Mostra-me os teus caminhos, Senhor. Ele quer aprender a direção. E alguns temas principais desse salmo: a busca de direção. Ele pede direção, ele precisa de direção. Ele tem desejo de que Deus se lembre da sua misericórdia, mas não se lembre dos seus pecados pessoais. Ele pede a Deus que por sua bondade, ele mostra que a bondade faz parte do caráter de Deus, Deus o socorra. E ele fala da graça de Deus que nos poupa da vergonha pessoal. Eu aprendi nessa lição que nós às vezes, pelas decisões que tomamos, pelos caminhos por onde andamos, nós às vezes estamos buscando para nós mesmos um problema e podemos passar por vergonhas pessoais, por situações vexatórias que podem vir sobre nós, mas nós temos a proteção do Senhor, temos o testemunho do Espírito Santo dentro do nosso coração. Quantas vezes ao tomar uma decisão equivocada, você não consegue dormir, você acorda no meio da noite, você fica preocupado e assim, do nada, alguma coisa começa a te incomodar. É o Espírito Santo de Deus trabalhando em você, para que você não resvale os seus pés pelo caminho errado e o caminho da perdição. Sabe por quê? Porque Ele tirou os nossos pés de um charco de lodo. Oh, glória a Deus! Ele tirou os nossos pés do charco de lodo e colocou os nossos pés sobre uma rocha e firmou os nossos passos. Pode dar glória a Jesus por isso. O nosso Deus é Deus que por sua graça nos poupa das vergonhas pessoais. Isso é apenas uma introdução e eu faço algumas considerações antes de tecer o comentário expositivo do texto. Primeiro, a vida é difícil. A vida não é fácil. A vida é uma jornada com desafios. E o salmista aqui
está passando por desafios que causam-lhe aflição. Ele está muito aflito, ele está muito preocupado com os inimigos que se levantam. A vida é difícil e nós não teremos sucesso sozinhos. Bobo é aquele que pensa que sozinho vai vencer os desafios da vida. Aquele que pensa em vencer sozinho é insensato. A gente não consegue vencer por nossa própria conta. E aí eu quero me lembrar de que para vencer os desafios da vida, a gente precisa andar pelo caminho certo. E as Escrituras nos dizem que o caminho é Jesus. Jesus é o caminho. Ele não é um caminho, ele não é um atalho, ele não é um jeito de chegar ao final. Ele é o caminho. Quem já andou pelo caminho, quem já está no caminho, pode levantar a mão. Você entrou nesse caminho. O caminho é Jesus e pode sentir a presença dele, porque ele está conosco. Esse salmo fala a palavra caminho 4 vezes e vereda 1 vez. Isso para nos lembrar de que precisamos trilhar o caminho certo. E aí no versículo 4 e 5, só o Senhor nos dá sabedoria para tomarmos as decisões acertadas. Olha para cá, quantas vezes você precisa tomar decisões durante o dia? Várias vezes, desde as decisões mais simples até aquelas mais complicadas. Por exemplo, eu imagino que algumas das senhoras que aqui estão, na hora que começaram a se arrumar, foi uma angústia hoje. Qual sapato? Tem 100. Qual cinto? O coral não, o coral é all black, todo mundo de preto, então não tem muita opção hoje, né? Mas algumas pessoas são indecisas, desce a roupa, essa aqui vai no espelho, não está boa, aí vai, põe em cima da cama, depois pega outra, aí, mas essa aqui mãe, como é que ficou? Aí o esposo fala assim, ó filha, não gostei, aí vai, tira, coloca aquela e vai colocando outra, e é uma luta, é uma angústia. Qual sapato? Qual roupa? É claro que escolher a roupa não vai causar dano nenhum. É uma escolha que você pode demorar a fazer, mas não vai ter implicações eternas. Mas ser mais crente ou menos crente vai ser algo que vai causar implicações eternas. Se você vai ser uma mulher de oração ou não vai ser de oração, um homem de Deus ou não vai ser um homem de Deus, é uma decisão que tem implicações eternas. Então nós tomamos muitas decisões, mas o Senhor é aquele que pode segurar na sua mão para te fazer tomar a decisão certa, porque é Ele que pode guiar a sua vida. Está sentindo a presença dEle? É Ele que pode dizer, meu filho, segura na minha mão e vem comigo. O pastor Ricardo de vez em quando diz, ó, vem comigo, e dá uma gaguejada, assim, vai dar certo, né? O Senhor, Ele está dizendo todo dia, vem comigo que vai dar certo, vem comigo que vai dar certo, segura na mão de Jesus e vai, porque vai dar certo. Amigos podem levar a gente para o caminho errado, mas Jesus, que é o caminho, esse não te leva para o erro, esse te leva para o céu. Ele diz, vem comigo, porque vai dar certo. Quem pode levantar a mão e dar glória a Jesus? Aleluia. O doutor M. Scott Peck é um psicólogo. Ele diz que quando a gente sabe que de fato a vida é difícil, quando de fato compreendemos que a vida é difícil e aceitamos isso, ela deixa de ser. Você entende que a vida é difícil e aceita isso. Aí o que você faz? Você coloca a sua vida na mão daquele que pode resolver. Porque enquanto você segura a sua vida, não vai dar certo. Mas aquele que perder a sua vida, aquele que soltar a sua vida, aquele que colocar a vida nas mãos daquele que pode resolver, enquanto você segura, enquanto você tenta dar um jeito, enquanto você tenta resolver, as coisas vão escapando por entre os dedos. Mas quando você coloca a sua vida naquele que com as mãos furadas do Calvário estendeu a mão sobre você, e eu estou sentindo a presença dele aqui, o coral também está sentindo a presença dele aqui, ele com as mãos estendidas sobre nós, ele está dizendo, solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, solta o cabo da nau,
Solta, solta, deixa na mão dele, porque ele vai cuidar. Eu já contei aqui que eu era criança e os irmãos cantavam "Solta o cabo da nau", e eu ficava pensando, que cabo danado é esse? Que cabo danado é esse? Eu não entendia, né? Para mim, o cabo da nau, nau é um navio. Soltar o cabo da nau significa tirar aquela corda que prende o navio no cais, para deixar o navio navegar. A gente às vezes tem um potencial enorme, Jesus nos chamou para avançar, mas a gente pega uma corda, prende o navio, amarra no cais e fica ali só nas águas rasas. Solta o cabo da nau, solta o cabo do navio, solta o cabo do navio. Tem gente que está preso à margem até hoje, e Jesus quer te levar mais além, quer te levar às águas profundas, quer te levar ao lugar mais distante. Alguns estão presos aqui, mas o Senhor quer levá-los mais alto e mais longe. Então solta o cabo da nau e navega com fé em Jesus. Se a vida é difícil, e a gente já compreendeu isso, ela vai deixar de ser difícil, porque nós vamos lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades. Todas as nossas ansiedades. Levante as duas mãos para o céu, porque Ele tem cuidado de você. Quem já experimentou o cuidado de Deus, pode levantar a sua mão e dar glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Entramos na exposição desse salmo. Eu começo com o versículo 1. O Senhor, a ti, Senhor, levanto a minha alma. A ti, Senhor, levanto a minha alma. Se você pegar o Salmo 24, no versículo 1, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo os que nele habitam. Quem subirá ao monte do Senhor? E no Salmo 24, ele diz que aquele que entrará é aquele que não entrega a sua alma à vaidade, aquele que é limpo de coração, puro de coração, limpo de mãos, que não entrega a sua alma à vaidade. No Salmo 24, versículo de número 4, até o 25, versículo 1, nós vemos um contraste. Ele diz que aquele que entrará no lugar santo não entrega a sua alma à vaidade. E no Salmo 25, ele diz que ele levanta a sua alma ao Senhor. É necessário não entregar a alma à vaidade, mas também é necessário colocar a alma no lugar certo. A sua alma deve estar ancorada em Deus. A sua alma deve estar depositada nas mãos daquele que deu a vida para salvar a sua alma do inferno. Então aquele que não entrega a alma à vaidade, também precisa colocar a sua alma no lugar certo. Onde está a sua alma nesta noite? No versículo de número 3, ele vai dizendo: na verdade não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão aqueles que transgridem sem causa. Não ser confundido, a palavra, o verbo, a conjugação desta frase, a composição dela, ele afirma o que não vai acontecer. Não serão confundidos. Se confundidos é a palavra hebraica bush, que o dicionário Strong diz que é estar com vergonha, estar desapontado. Ou seja, se você confia em pessoas, pessoas falham. Se você confia em coisas, coisas podem falhar. Você pode confiar em muitas coisas e elas não serem suficientes para aquele momento, mas aquele que espera no Senhor nunca passará vergonha, nunca será desapontado. Amigos falham, o Senhor não.
Coisas falham, mas o Senhor não. Nós não seremos desapontados, meus queridos irmãos, se o Senhor for o alvo da nossa confiança, se nós colocarmos no Senhor a nossa esperança. Tem um ditado que diz que a esperança é a última que morre, mas para o crente a esperança nunca morre, porque o Senhor é eterno e nele a gente pode colocar a nossa confiança. Pode adorar o nome de Jesus. Nunca serão confundidos aqueles que esperam em ti. E esperar é uma conjugação do verbo hebraico tikvá, é a palavra cavar, e ela ajuda-nos a entender que é algo que nós aguardamos esperançosamente. Esperar é demonstrar confiança naquilo que vai acontecer, é ter esperança. Então, você é chamado nessa noite para colocar a sua esperança no Senhor. Você é chamado nessa noite para colocar a sua esperança no Senhor, a crer na contramão do mundo, porque a esperança do mundo acaba, é circunstancial, ela morre, mas nós que esperamos no Senhor, nós não perdemos essa tal esperança, porque o Senhor, Ele nos aviva todos os dias em nossa mente, a nossa confiança, a nossa esperança, e aqueles que esperam no Senhor não serão confundidos. Versículo 4, Bíblia aberta, vai comigo aí. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas. Aí vem uma pergunta: como é que nós vamos receber direção de Deus? Como é que nós vamos ouvir a voz de Deus e ter direção? Os irmãos sabem que a gente tem muitas vozes no mundo, vozes conflitantes. Nós temos hoje um mundo de marketing maciço, a influência dos meios de comunicação, da internet. Vou te dar um exemplo. Você fala, hoje eu estava almoçando com a minha mãe e ela contou uma história de que lá na roça eles usavam aquele ferro de passar pesado, levantava assim, enchia de brasa. Pensa numa luta, né? Imagina. E aquilo era usado. Tinha que soprar, tirar a cinza, trocar as brasas, para passar roupa. E ela está falando isso comigo, eu estou escutando a história, lembrando das coisas lá da nossa família, dos avós. Daqui a pouco eu abri a rede social, o que apareceu? Uma propaganda do ferro de passar. Falei, Jesus me cobre com seu sangue, porque ele deve estar querendo vender isso para mim. E eu não estou querendo essa luta, né? E ela falando comigo, falei, olha mãe, olha só, estava falando aqui agora e apareceu aqui o ferro de brasa. Nós estamos num mundo de muitas vozes. Você fala alguma coisa e aquilo aparece para você. Vou te dar um exemplo, fala besteira, e aqui não tem ninguém assim, todo mundo é lavado pelo sangue de Jesus. E vai aparecer o que para você? O boca suja vai receber o que de feedback? Quem fala coisas indecentes, imorais, que tece comentários que não são próprios para um cristão, quando ele abre, o que vai aparecer para ele? Nós precisamos entender. Algumas pessoas acham que a câmera frontal do celular é só para fazer selfie. Não é não. O que você mais demora olhando é para capturar os seus olhos. O que você mais demora olhando na rede social é o que o algoritmo vai sugerir para você. Na hora que você abrir a rede social, vai aparecer exatamente aquilo que você olha mais. E a palavra de Deus diz assim, ó, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os seus olhos forem trevas, que grandes trevas serão. Queima ele, Jesus, queima esse olho mau. Na verdade, nós precisamos aprender
que nós somos guiados nesse mundo por muitas vozes. Tem vozes conflitantes, tentando desviar você do caminho. Mas eu quero dizer para você o conselho que foi dado à igreja de Laodiceia. Eu aconselho que vocês comprem de mim colírio e unjam os seus olhos. Unjam os seus olhos. Quem pode adorar a Jesus? Olhos ungidos terão direção certa. Glória a Deus. Orquestra, vocês podem adorar o Senhor. Olhos ungidos terão direção certa. Se queremos direção, se queremos ser guiados pelo Senhor, o Senhor diz no Evangelho: pastores, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ouvem a minha voz. Ouvir a voz de Jesus é necessário no meio de tanta confusão que vivemos. As vozes das redes sociais, as vozes das pessoas, as vozes do mundo, as vozes do diabo, as vozes que vêm com ataque. Outro dia alguém falou assim: pastor, estou escutando vozes. Olha só, se você está escutando mais a voz que não é de Deus do que aquela que é de Deus, eu te aconselho a chegar mais perto da fonte, a beber da água da vida, é comer do pão da vida, a se alimentar da palavra de Deus. Porque se você está ouvindo aquilo que não deveria ouvir, o Senhor já te chamou, Ele te nomeou para dar fruto, e você não precisa escutar a voz do enganador. Ouça a voz de Jesus. Mas nós estamos muito longe da fonte muitas vezes, e às vezes não escutamos a voz de Jesus. A palavra de Deus é a principal voz, é a voz. Jesus diz assim: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E a gente às vezes sabe tudo de rede social, de site de fofoca, sabe tudo do campeonato brasileiro ou qualquer outro, sabe tudo, mas da voz de Deus a gente não sabe. E existem aqueles que correm atrás de profetas, correm atrás de profecia. Não falta o culto no monte, o encontro toda semana, mas não é aluno da escola dominical. Não falta o encontro, não falta, mas não lê a Bíblia, que é a voz do profeta, mas a Bíblia está fechada em casa. Vai aprender, vai tomar posição. Deus fala através de um profeta, pode falar sobre qualquer coisa, em qualquer lugar, através de qualquer pessoa, mas está errado correr atrás do profeta, da profecia, ir não sei aonde para ouvir Deus falar, e deixar a Bíblia fechada em casa. Começa a abrir a sua Bíblia, começa a entender a voz de Deus na palavra. Quem entendeu pode dar glória. Vem comigo que vai dar certo, porque Deus fala através da sua palavra. Glória a Deus. E olha só, se tem alguém que gosta de ouvir a voz de Deus por qualquer meio, sou eu. Creio em profecia, creio em revelação, creio em dons, creio em tudo. Mas Deus não vai ser ignorado pela sua palavra. Eu estou lendo a Bíblia esse ano pela 22ª vez. Estou lendo ela toda. E eu não estou falando para você fazer o que eu não faço. Eu estou te dizendo para fazer o que eu faço. Pastor, mas a minha vista é cansada, eu não consigo ler. Ouça. Lê o quanto você consegue. Peça ao Espírito Santo para te dizer, para te mostrar como você deve manter a sua atenção e conseguir ler a palavra. Se você pede tanta coisa a Deus, por que não pedir a Ele para te ajudar nisso? Porque Ele é o mais interessado em que você conheça a sua palavra. O profeta diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, não deixe a sua Bíblia fechada. Abra a sua Bíblia na sua casa e ouça a voz de Deus. Versículo 5, ele diz assim, veja a sua Bíblia, versículo de número 5: guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Em ti estou esperando todo dia. Verdade é emet, no hebraico, o dicionário Strong fala sobre isso, e dá a ideia de segurança, de firmeza, de credibilidade. Um comentarista bíblico diz que a verdade é âncora
em que se pode apoiar a vida. A verdade é um lugar, a verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus. Você pode caminhar pela verdade. O salmista diz: guia-me na tua verdade. O próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe uma verdade para você e outra para o vizinho de banco. Não existe uma verdade subjetiva para cada um de nós. Nós que somos crentes, a verdade, Pati, é uma só. Ela tem um nome, ela tem um dono. É Jesus de Nazaré. Ele é a verdade que liberta. E o texto de João diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha, a verdade é que vai guiar a sua vida. Versículos 6 e 7. Com a Bíblia aberta, acompanhe comigo. Ele diz assim: lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias. Versículo 7. Não te lembres dos meus pecados. Tem coisas aqui que o salmista diz que ele quer que sejam lembradas, e tem coisas que ele não quer que sejam lembradas. Quais as coisas que ele quer que sejam lembradas? Ele diz: lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias. Ou seja, as coisas dele, ele pode se lembrar todo dia. Das minhas coisas, ele pode esquecer. As coisas dele, ele pode se lembrar. Das suas coisas, ele pode esquecer. E eu tenho uma notícia para te dar, e é muito boa. Dos seus pecados, diz o Senhor lá em Isaías: eu não me lembrarei mais. Ele os jogou no mar do esquecimento. Tem gente até esperando você fazer alguma coisa para jogar na sua cara, para dizer: você fez isso, fez aquilo, você pensou não sei o que, no ano tal você fez tal escolha. O Senhor não é como as pessoas não esquecem, mas o Senhor pega o nosso passado, o nosso pecado, Ele lança no mar do esquecimento, e Ele diz: dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Você pode dar glória a Jesus por isso. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias, e não te lembres dos meus pecados. Aí ele chega na segunda parte do salmo. Primeiro ele está orando, são as petições, ele está falando com Deus. E agora ele entra num momento de louvor. Do 8 até o 15, você está com a Bíblia aberta, ele vai falar de louvor. E muitas vezes na nossa vida, a oração, ela cede lugar para o louvor. Muitas vezes, você está orando e de repente o seu coração é tomado por gratidão e você começa o louvor. O louvor às vezes é seguido, segue a oração, é logo a seguir. Não dá às vezes para separar essas duas coisas. Oração e louvor devem andar juntos. Oração e louvor são irmãos que devem andar pareados. Orar, meus irmãos, não é só pedir. Tem gente que ora e é um pedinte de carteirinha, só pede, só pede, só pede. Mas hoje o salmista nos ensina que quando você ora, você pode pedir, mas você também deve se lembrar de ser alguém que pratica o louvor e a gratidão. Orar não é só colocar uma lista diante de Deus, orar também é louvar, é agradecer. No versículo 8 ele diz assim: bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. E aqui, meus irmãos, ele fala de dois atributos de Deus, pastores: bondade e retidão. Bondade é um atributo de Deus que nos dá aquilo que nós não merecemos, é um atributo ligado à sua graça. Deus é bom. Tem até aquelas figurinhas do WhatsApp: Deus é bom, em todo tempo Deus é bom. Deus é bom sempre. A gente gosta de falar da bondade de Deus, e o nosso Deus é bom. Mas o nosso Deus também é justiça. O nosso Deus também é retidão. A bondade de Deus, ela é evidente como traço da sua personalidade, mas a retidão também. Deus é bom, mas é justo. Deus é bondade, mas Deus também é santidade. Não dá para dissociar uma coisa da outra.
E esses atributos de Deus, segundo Charles Spurgeon, no comentário dos Salmos, no volume 1, ele fala que são atributos opostos de Deus. Ou seja, a bondade e a retidão parece-nos que vão trabalhar de forma contrária. A bondade de Deus nos poupa de alguma coisa, e a retidão nos corrige quando nós precisamos. A bondade expressa a magnificência, aquele calor da parte de Deus, quando Ele nos conforta. A retidão, Ele nos confronta, é diferente. Mas eu tenho algo no coração para compartilhar com você. A bondade de Deus e a retidão do Senhor trabalham juntas, são atributos opostos, mas cooperam entre si. Aquele que teme a Deus recebe a bondade de Deus, mas também recebe a correção. Aliás, se Ele não nos corrigisse, onde nós estaríamos, Aninha? Se Ele não corrigisse a nossa vida, Manéia, onde é que nós estaríamos? Se Ele não desse direção, irmã Mônica, e a gente às vezes quer pisar em algum lugar, e Ele diz assim, não vai por aí. A gente às vezes quer andar por um caminho tortuoso, e Ele nos corrige, Ele não nos deixa. A retidão do Senhor é necessária para a nossa vida. Então não se entristeça quando Deus usa a sua bondade, você se alegre. Mas quando Ele usar a sua retidão, você também precisa se alegrar. A retidão nos confronta, e Ele através disso nos ensina. Isso pressupõe que quem precisa aprender não sabe, e que precisa estar aberto para perder a sua ignorância, para conhecer o caminho. Isso fala daquele que errou o alvo. Tem pessoas caminhando com muita sinceridade, olhe para cá, por caminhos de sinceridade, mas caminhos errados. Caminhando por caminho de sinceridade, mas ser sincero não significa estar certo. Hoje o Senhor está dizendo que Ele tem um caminho certo para você, e Ele vai te ensinar o caminho. Lá atrás na minha vida eu tomei uma decisão para que o Senhor guiasse os meus passos e me ensinasse o caminho. Tem mais gente aqui que fez a mesma coisa. Eu ouvi uma irmã dando testemunho hoje, veio de São Paulo para pular o carnaval em Campos. Aí Jesus achou ela está servindo a Jesus até agora, nunca mais saiu do caminho. Sabe por quê? Porque Jesus, quando ensina o caminho, Ele ensina mesmo. Pode dar glória a Deus. Você era para estar morto, era para estar morta, mas o Senhor te resgatou, te ensinou o caminho, e você está andando para o céu. Como diz o hino 485, estou andando para o céu, onde Cristo já está. Estou alegre e satisfeito com Jesus. Tem mais alguém satisfeito com Jesus? Pode levantar sua mão para o céu. Está sentindo a presença de Jesus aqui? Pode dar glória a Jesus por isso. Versículo 9, ele diz que guiará os mansos, e aos mansos ensinará o caminho. Ele os ensinará. E aí eu quero aprender com os irmãos que se o Senhor nos ensina o caminho, quando nós estamos perdidos, quando nós somos achados, Ele continua nos ensinando. Porque a maior bobagem que tem é alguém achar que já sabe e não precisa aprender mais. Na vida cristã, você nunca será alguém que vai passar aqui. Para passar é lá. Enquanto você estiver aqui, você está aprendendo. Não tem ninguém que diz assim, eu já estou bom, não preciso aprender mais nada. Não tem ninguém que diz assim, já ouvi a mensagem da Bíblia toda e não preciso ouvir mais. Não tem pregador, missionária Ana Paula, que diz assim, eu já preguei o livro tal todo, eu já sei tudo e não preciso aprender. Eu aprendi que eu vou continuar aprendendo. Eu aprendi que eu preciso continuar na fonte. Eu nunca vou dizer que eu já sei tudo, porque o Senhor me ensinou quando eu estava perdido. Mas agora que eu fui achado, Ele continua me ensinando, Ele continua me corrigindo, Ele continua guiando os meus passos. Pode adorar o nome de Jesus, porque Ele é o nosso professor.
E aí Jesus foi para o céu, irmã Esther, as duas Esther. Ele disse assim: olha, eu vos enviarei outro Consolador, e ele vos ensinará toda a justiça. Ou seja, Jesus foi para o céu triunfante, mas enviou o professor, o Espírito Santo, que continua ensinando a gente, ensinando a igreja. Pode levantar a mão para o céu, ele está conosco. O Espírito vai te ensinar, o Espírito vai te ensinar, o Espírito vai te ensinar. Ah, pastor, mas eu estou cansado. Ele vai te ensinar a ter mais força, vai te ensinar a ter mais gás. Você não vai perder o gás, não. Você vai ser ensinado por Jesus. Os mansos também precisam ser ensinados. Meus irmãos, eu sinto a graça de Deus conosco nesta noite. Você que está aí nas redes sociais, sinta a graça de Deus também tocando você. Quando ele fala que vai ensinar os mansos precisam ser ensináveis. E mansidão não é frouxidão. Quando alguém é manso, não quer dizer que ele é frouxo. Mansidão não é frouxidão. Mansidão é poder sob controle. Você sabe agir, mas tem controle. Você sabe reagir, mas tem controle. Ser manso não é ter água gelada na veia. Como as pessoas dizem assim, Marquinhos, sangue de barata. Eu não sei nem como que é o tal do sangue de barata, mas as pessoas dizem isso. Ser manso, André, não é ser frouxo. Ser manso é ter poder sob controle. É saber ter atitude, mas ter controle. E quem é que ensina a gente a fazer isso? É o Espírito Santo. Um irmão antigo aqui da igreja, eu vou poupar o nome. Um dia um bêbado chegou na porta do templo antigo, que era aqui. O templo antigo era do tamanho desse espaço aqui, onde o coro está. E o bêbado chegou lá no portão e está enchendo, está perturbando, e está ali, aquela dor de dente, aquele negócio que não passava. E o irmão tinha se convertido recentemente. E foi azedando o irmão. Ele foi ficando igual o elefantinho da Sica, aquela propaganda antiga, verdinho. Aí vai azedando e vai ficando vermelho. O irmão foi envermelhando a cara. Chegou uma hora que ele disse para o meu assim: olha só, fulano, você me conhece. Eu sou crente, mas o meu braço não é não, tá? Eu sou crente, mas esse começou a arregaçar a manga. Mansidão é poder sob controle. Você sabe reagir, mas você é manso. E os mansos, eles têm promessa de Deus, eles herdarão a terra. Pode glorificar a Jesus por isso. Deus hoje vai te dar uma dose de mansidão. Você vai ser o bem-aventurado. Quem te viu não vai te reconhecer, porque a mansidão que vem de Deus vai tomar a sua vida. Pode adorar a Jesus por isso. Ele está conosco nesta noite. Deus é Deus que nos dá mansidão. Versículo 11: por amor do teu nome, Senhor, perdoe a minha iniquidade, pois é grande. A oração dele é uma oração modelo no versículo 11. Ele confessa: a minha iniquidade é grande. Ele argumenta: eu quero o perdão. Ele pede: eu quero o perdão. E ele argumenta por que e como o perdão virá. Não é porque eu mereço, não é porque você é boazinha, não é porque você é bonzinho. Ele diz: é por causa do teu nome. Ou seja, quando Deus responde, Ele abre a nossa oração, não é porque a gente é bom, não é porque a gente é bonito, é por causa do nome dEle, é por causa dEle. Pode adorar a Jesus por isso. É por causa do nome dEle, por amor do seu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade por causa do teu nome. Versículo 14, ele encerra a segunda parte. Ele fala sobre o segredo do Senhor. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. O segredo do Senhor aqui é o conselho, a comunhão ou a comunicação íntima, a amizade próxima. Quando ele fala de alguém que vai seguir o conselho do Senhor,
Quando ele fala que o conselho do Senhor é para aquele que teme ao Senhor, ele está falando que só ouvirá o conselho do Senhor, irmão Márcio, só ouvirá o conselho do Senhor, irmã Val, aquele que está perto do Senhor, é aquele que é íntimo do Senhor. Nós às vezes contamos as nossas intimidades para cabeleireira, para manicure, para o rapaz do posto de gasolina, para quem não é crente, para o vizinho que não tem nada a ver com Deus, e às vezes não somos íntimos do Senhor. O Senhor quer intimidade com a gente. Intimidade é andar junto, sentar na mesma mesa, conversar. Intimidade é gastar tempo com a pessoa. Intimidade é procurar ir na casa da pessoa. Tem gente querendo intimidade com Deus, mas falta culto se chover, falta culto se fizer calor. Troca o culto pelo churrasco, pelo campeonato de futebol, pelo aniversário, pela praia. Nada disso é errado, mas quem tem intimidade com Deus não vai trocar um momento com Deus por nada desse mundo. O salmista disse: vale mais um dia, mais um dia, mais um dia na tua casa do que em outras partes mil. Eu preferiria estar à porta da casa do Senhor a habitar nas tendas da impiedade. Pode adorar a Jesus, é íntimo dele, gasta tempo com ele, é íntimo dele, segura na mão dele, é íntimo dele, anda com ele, é íntimo dele, fala com ele, é íntimo dele, se manifeste a ele, é íntimo dele. Dependa dele, coral, dependa dele, músico, dependa dele. Quem é íntimo não tem vergonha de ficar perto daquela pessoa de quem se é íntimo. Como é que está o seu grau de intimidade com Deus? Como é que está o seu grau? Irmã Leomi, ser íntimo quer dizer estar perto, contar tudo para Ele. Como é que está o seu grau de intimidade com Deus? Começa a examinar a sua alma e perceber como é que está a sua intimidade com Deus. Como é que está você perto dEle? Como é que está você perto dEle? Será que quando Deus fala no jardim, você pega e se esconde no meio das folhagens? E Adão, quando ouviu a voz de Deus, diz assim: Senhor, eu ouvi a tua voz no jardim, eu tive medo, eu me escondi. Mas aquele que é íntimo de Deus, quando Deus fala, ele fala assim: eis-me aqui, Senhor. Fala porque o teu servo ouve. Eis-me aqui, Senhor, fala comigo, porque o seu servo ouve. Já estou caminhando para o final, a última parte desse salmo. Ele orou, louvou, e agora ele volta a orar de novo. Ele volta para a oração, versículo 16, ele diz assim: olha para mim e tem piedade de mim. Ele reconhece que ele precisa que o Senhor volte a face para ele, porque ele se sente solitário e aflito. Quantas vezes diante de tantas situações, tem pessoas que têm 5.000 amigos no Facebook, tem milhões de seguidores no Instagram, mas está sozinho, está sozinha. Tem gente com milhões de seguidores, que está colocando fim à vida, que está dando um ponto final. Sabe por quê? Porque mesmo no meio do barulho da multidão, tem gente que está solitária, tem gente que está sozinha. Ele diz assim: Senhor, volta a tua face para mim, olha para mim. Ele se sente solitário e aflito, e há uma palavra para nós nessa noite: a alma solitária deve buscar a companhia certa. A alma solitária pode buscar a ajuda divina. A alma solitária pode bater na porta do céu, porque o socorro virá. A alma solitária pode pedir ao Senhor: olha para mim. Versículo 17, ele diz assim: as ânsias do meu coração se tem multiplicado. E quando ele fala das ânsias do coração, literalmente ele está dizendo que a angústia esmagou o seu coração. Atenção, você que está angustiado nessa noite, você que está com angústia na sua alma, tem gente com o coração pesado de angústias e dores. Hoje o Senhor está dizendo que essas angústias que esmagam o seu coração,
esse coração aflito, existe paz naquele que é o príncipe da paz, existe paz naquele que é a paz para a sua vida. Hoje Jesus assopra sobre nós o seu Espírito e Ele diz: receba paz, receba paz, receba paz, receba paz, a paz que só Ele pode dar. Ele é a nossa paz. Aleluia. Versículo 18: olha para a minha aflição, olha, Senhor, para a minha aflição, para a minha dor, e perdoa os meus pecados. Diante das múltiplas dificuldades, ele pede ao Senhor para olhar para a sua aflição. Eu não sei o que aflige a sua alma hoje, mas você pode pedir ao Senhor para olhar para a sua aflição. Tem coisa que a gente não quer mostrar, mas para Ele você pode. Mostre para o Senhor as suas aflições. Versículo 19: já estou caminhando para o final. Olha para os meus inimigos, pois se vão multiplicando com ódio cruel. Ele pede que o Senhor o guarde. Ele diz que os inimigos têm ódio cruel, e aqui é ódio violento. Não é só aquela pessoa que não gosta de você, é aquela pessoa que não gosta e te ataca, que não gosta e faz tudo para atrasar a sua vida, faz tudo para poder você ser embaraçado. Que tem gente que não gosta de você, é verdade, às vezes não gosta por nada, ódio gratuito às vezes. Não gosta por quê? Porque não gosta. Você fez alguma coisa? Não. Você falou alguma coisa? Não. Mas a pessoa não vai com a tua cara. E alguns vão para as vias de fato, não gostam e atacam. Você não está livre disso, mas você pode pedir àquele que tem os olhos que tudo vê. Você pode pedir a Ele: Senhor, olha nessa direção. Peça ao Senhor para olhar nessa direção. É óbvio que em alguns momentos você tem aquela vontade: Senhor, unge a minha mão, que eu vou esganar o fulano. Unge a minha mão, que eu vou torcer o pescoço dele. Mas Deus não vai fazer isso. Você pede assim: Deus, olha nessa direção. Olha nessa direção. Vontade, a minha mãe falava com a gente lá em casa: vontade dá e passa. Você pode ter vontade de fazer um monte de coisa, mas o aconselhável, presbíteros, é: Senhor, olha nessa direção. Olha para os meus inimigos, eles têm ódio violento, eles estão atacando, eles não poupam as suas armas, eles atacam de todos os lados e nós às vezes não temos para onde correr. Ciladas estão à nossa volta, mas o Salmo 46, eu te aconselho a levantar a mão e receber essa palavra. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Levanta a mão lá no terceiro andar. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó, o Deus de Jacó Ele não era, Ele não vai deixar de ser, Ele é o nosso refúgio. Quem pode adorar, adore. Ele é o nosso refúgio. Aleluia, aleluia, aleluia. Que presença gloriosa de Jesus. Que presença gloriosa de Jesus. Oh glória, oh glória. Pode abrir a sua boca e adorar a Jesus. Ele é a nossa fortaleza na aflição. Ele é a nossa fortaleza no meio da angústia.
Pode adorar a Jesus. Oh glória, glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração, a Ele a exaltação. Oh glória, oh glória ao nome de Jesus. Aleluia. Versículo 21. Guardem-me a sinceridade e a retidão. O salmista fala aqui de duas coisas interessantes. Sinceridade aqui é integridade. E nós estamos num tempo em que essa coisa está em falta. Integridade, a inteireza do caráter, a inteireza do procedimento. A integridade é uma virtude do homem perfeito. O homem que se aperfeiçoa deve buscar a vida da integridade. Não é perfeição no sentido de ter o estado, mas de estar no processo. Você nunca será perfeito como Deus é. As senhoras de oração, mulheres de Deus, mas nunca terão a perfeição que Deus tem. Mas aquele que é de Deus está se aperfeiçoando. Aquele que é de Deus anda e busca o caminho do aperfeiçoamento. Alguns anos atrás eu li um livro e eu preciso terminar, passamos da hora. Eu li um livro de Warren Wiersbe, o livro A Crise de Integridade. Eu tenho esse livro há 30 anos. Não dou, não empresto, não vendo. Recomendo para comprar na loja de livro usado, porque não acha mais. Que livro? E há 30 anos atrás ele falava de uma crise que assolava as igrejas, as pessoas, o ministério naquele tempo. E eu reli esse livro recentemente. E parece-me que o pastor Warren Wiersbe estava falando de algo que está acontecendo agora, de tão atual. Há uma crise de integridade. Há uma crise de caráter se estabelecendo. Há uma crise de integridade estabelecendo-se nas famílias, estabelecendo-se na igreja, estabelecendo-se nas relações pessoais. E nós temos que ter cuidado. O salmista diz assim: guardem-me a sinceridade ou integridade e a retidão, o posicionamento correto. Ele pede que seja guardado, que a sua alma, o seu caráter sejam íntegros, guardados pelo Senhor. O homem que se aperfeiçoa é um homem que busca a integridade. Havia um homem na terra de Uz, o patriarca Jó, que Deus mesmo deu testemunho: tem visto o meu servo Jó, homem íntegro, homem reto, que se desvia do mal. Se Deus fosse dar testemunho de você hoje, se Deus fosse dar testemunho de nós, o que Deus diria? Será que Deus poderia apontar a nossa integridade nos nossos relacionamentos, a integridade com os nossos negócios? Porque, meus irmãos, de nada nos adiantará ser uma brasa viva, ser uma tocha na igreja e lá fora não honrar a palavra, não honrar compromisso, não pagar a conta, ter o nome jogado. A integridade é necessária. E o salmista diz assim: guarde-me a sinceridade, a integridade e a retidão. Ao terminar tudo isso, o salmista mostra que a gente ora, a gente louva e depois a gente ora de novo. E assim vai ser a sua vida. Você ora, você louva e depois você ora de novo. Você ora, louva e não desiste de orar e volta para a oração. A vida de oração deve marcar a nossa caminhada cristã. Depois de tudo, o jeito é só orar. Há um hino que as irmãs cantam e dizem assim: se eu orar, o céu vai mover. Se eu orar, Deus vai responder. Se eu orar, Deus vai agir. Vai entrar na cova e o leão vai dormir. Se eu orar, o céu vai agir em meu favor. E se a gente ora, pastora Kenny, a gente ora, a gente louva, a gente ora de novo. E se a gente orar, Deus vai agir em nosso favor. Como é que o Salmo 25 termina? Termina com aquela pergunta lá do início. O Salmo: mostra-me, Senhor, os teus caminhos. Como é que o Senhor vai me ensinar? Eu preciso orar,
eu preciso louvar e eu preciso voltar a orar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto. Que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. E que Ele ponha em você a paz. Que Ele ponha a paz no seu coração. Ponha a paz no seu trabalho. Ponha a paz na sua casa. Paz na sua mente. Porque Ele é o dono da paz. A partir de hoje não tem perturbação. Não tem ação do diabo. O laço foi quebrado e a paz chegou na sua casa. Quem está tomando posse, toma posse. A partir de hoje, o diagnóstico médico dizendo, vai morrer. Jesus está dizendo, eu vim para que você tenha vida e vida com abundância. Receba a paz que só Deus pode te dar. Receba essa paz, a paz verdadeira, que seja sobre nós. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a comunhão, a comunhão. Quem está em Cristo anda em comunhão, não é confusão. A comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus. E todos digam amém.